Então, é compreensível que o observador, por não saber as causas e os processos que deram origem a toda essa complexa variedade e adaptação dos seres vivos atuais, não aceite facilmente a explicação científica de que tudo tenha surgido sem intenção, por puro acaso, principalmente porque nesse processo, um dos casos é a origem da espécie humana. Supondo que a ciência seja uma coisa séria, ou deveria ser, e que os cientistas não sejam bobos e nem totalmente loucos. É natural que haja curiosidade em saber em quais informações científicas eles estão se apoiando para afirmarem há mais de 150 anos que o processo evolutivo ocorre sem planejamento. Olha só, danado, professor Fábio. Eu sempre falo para vocês que nós temos que ser curiosos, né? Investigativos. Então, às vezes eu falo uma coisa aqui para você e se você não concordar, você tem que falar e outra coisa. Você tem que ir atrás de ver se o que eu tô falando é certo, se faz sentido, tá? E não só a minha pessoa aqui, qualquer coisa que vocês observem. Então, não é porque a gente fala que a seleção natural existe e que os fatores evolutivos estão aí, que a gente nomeia eles, né? Porque eles não são entidades pulando, né? Imagina, ah, olá, seleção natural, bom dia, como está você? Não, não é. São processos que nós nomeamos. É interessante ele falar porque, apesar de a gente ter a teoria da evolução, 150 anos a mais que ela está aqui, né, e nos ilustrando, ele fala, cara, vai lá investigar, dá uma olhada. Você não tem que simplesmente pegar, olhar isso daqui e simplesmente não entender, porque ela apoia tudo, toda uma cascata de interpretações. Como que a gente não vai lá atrás buscar entender quais são esses processos e o que está por dentro? E sobre isso eu quero te falar que às vezes eu escuto as pessoas falarem sobre seleção natural, gente, é quase como se fosse assim, a sua amiga, uma cunhada, não, porque aí a seleção natural, porque a seleção natural foi lá, aí a seleção natural, gente, a seleção natural não foi lá nada. Porque não, não é uma entidade, uma coisa que chega lá e peraí, deixa eu atuar aqui, né? Nós temos produtos da seleção natural e a gente tem que tomar cuidado com essas perspectivas. A gente tem os produtos dessa seleção, a gente tem processos que caracterizam essa seleção. Então, a seleção, ela é o quê? Um ajuste fino porque a gente está falando de adaptação, mas mais do que isso, a adaptação está associada, essa adaptação ela tem que ir para uma próxima geração. Então, eu estou falando de fitness, eu estou falando de reprodução, eu estou falando de você deixar descendentes férteis, de você sobreviver em um ambiente. Então, isso envolve vários processos. Não é que a seleção natural vai lá e coloca a mão e puxa. Sem a variação genética, ó, não teria uma plasticidade, uma variabilidade e a gente não teria uma gama de ambientes que são aí colonizados, que são ocupados por tantas diversas espécies, diversas formas de vida.